Fala aí, torcedor do Timão, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Vitória grandiosa do Corinthians, 2-0 no Bragantino, primeira vitória no Brasileirão. Comenta aí o que você achou desse jogo, o Corinthians mereceu a vitória. Bora ver também tudo sobre o mercado da bola. O Corinthians de olho em Claudinho, cria do Terrão, e também do Malcom. Os dois é cria do Terrão aqui da base. Comenta se você aprova a contratação deles dois, sem mais enrolações. Bora ver tudo sobre esse jogo contra o Bragantino e as últimas informações do Timão, galera. Vocês estão vendo aqui o placar, né? Vamos falar do Coringão. E o Coringão, venceu ontem o Red Bull, Hugo pegou mais um pênalti em uma partida quente, com um show do Bidu. E o Coringão venceu ontem o Red Bull, Hugo pegou mais um pênalti em uma partida quente, com um show do Bidu. Mano, isso é muito legal, meu Tem tapa que nem faz cócega. Típico de quem tá calejado com coisa pior, né, Bidu? É que o jogo de ontem exigia entrega, e o Corinthians sabia disso mais do que ninguém. O Bragantino tinha vencido 5 dos 8 jogos anteriores em Itaquera desde que voltou à Série A. Aí já viu, né? Pra evitar cenário repetido, foi sangue no olho e tapa na orelha. Um jogo amarrado e disputado como esse pede por heróis. Se é de praxe imaginar que o atacante resolva, de repente até mesmo um meia. Só que dessa vez, quem decidiu foi a defesa do Corinthians. Lá atrás e aqui na frente. Olha ele aí! O zagueiro Gabriel Paulista fez o primeiro. Com um cara que, além de corintiano assumido, tem iniciado muito bem a sua... Foi hora de abrir os braços para receber carinho. Ele fez o mesmo gesto minutos depois. Dessa vez para reclamar com a arbitragem de um pênalti pro Braga. Eu falei que o jogo pedia por heróis, no plural, lembra? Pois bem, o outro que apareceu tem superpoder em momentos assim. O Pita pegou! Mais um! 11 cobranças defendidas. Agora, Hugo é o terceiro maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, igualando o Gilmar dos Santos Neves, goleiro na década de 50. Muito feliz poder fazer o que eu cheguei aqui querendo fazer, né, que era construir uma história bonita com esse clube. Com Breno Bidon e André no departamento médico, o volante Alan estreou. Recém-chegado do Flamengo, ele não quis pesar a mão com o Bidu para comemorar o gol do lateral esquerdo. Ele trouxe pra canhota, bateu, espalma o goleiro no rebote pro segundo! Foi a primeira derrota do Bragantino em 2026. Oportunista! Estão gritando o Bidu é seleção já. Obrigado, agradecer também a todos, né, que A família dele toda, parte da... Quando eu cheguei aqui, o Bidu era o terceiro jogador da posição. O Mateuzinho não vinha num bom momento. Hoje são dois jogadores aí que eu não tenho dúvidas que estão sendo observados até uma possibilidade de seleção. Uma moral com o chefe sempre cai bem, né? Por falar em chefe, hoje à noite tem festa de aniversário do Memphis. Será que a roupa vai ser digna de aplauso também? Acho que tem essa resenha sadia, né, de todo o elenco. Obviamente um ou outro corneta na resenha, mas tá preparado ali, vai ter uma surpresinha. O Bruno Andrade pode falar pra gente do Andréas, né? Porque foi confirmado, então... Do Andréas, desculpa. Do Martínez, porque foi confirmada a rescisão amigável, Bruno? É amigável ou mais ou menos? Mais ou menos amigável. É isso. É amigável. Os dois cederam. Aliás, ontem a gente trouxe, né, a informação primeiro no Fala Fonte que a rescisão seria amigável. E poucas horas antes do jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, eu trouxe de forma exclusiva no site da ESPN qual seria o acordo, e o acordo de fato está feito, vai ser assinado hoje, porque o Martínez deu sim, os advogados. Explico muito rapidamente para quem não leu ou não acompanhou ao longo da noite de ontem. O Martínez ele vai ter um corte no salário de 2026. Ele vai receber 30% só do total do salário que ele teria direito em 2026, não contando janeiro, porque janeiro ele já não teria por conta da multa, o atraso na reapresentação. Então a gente junta de fevereiro a dezembro, soma tudo isso e ele vai ter ali um desconto de 70% desse valor. Então ele recebe 30% do salário de 2026, que vai ser pago em 12 parcelas,
e não recebe nada do ano de 2027. Lembrando, ele tinha contrato até dezembro de 2027, recebe 30% de 2026, não recebe nada de 2027 e o Corinthians arca com todos os custos da cirurgia e do pós-operatório. Então o Martínez fica livre para assinar pré-contrato com quem bem entender, não joga mais pelo Corinthians, está claro, notório, aliás, isso já vinha sendo discutido nos últimos dias. Para além dessa questão, então, para trazer algo mais de ontem sobre a rescisão amigável e esses detalhes, antes de rescindir, ou até mesmo antes da lesão no joelho esquerdo, o Martínez havia sido procurado por 2 clubes do Brasil. Não quiseram me abrir aqui quais foram os clubes ou quais são os clubes, mas 2 clubes brasileiros procuraram o Corinthians tentando abrir conversas pelo Martínez, e foi o Martínez, muito mais o Martínez, a fechar as portas. Não significa automaticamente que esses clubes voltem a procurar agora, porque é um outro contexto. O Martínez está lesionado, ninguém sabe como é que vai correr a operação, ninguém sabe como é que vai correr o pós-operatório, a recuperação, mas se o Martínez se recuperar bem, eu não ficaria surpreso de vê-lo cogitado em outros clubes do Brasil, e aí depois cabe ao Martínez aceitar ou não permanecer no Brasil e eventualmente jogar contra o Corinthians. O Marcos Vinícius perguntou, ó, já tem clube atrás do Martínez? O Bruno Andrade então já respondeu. Tem uma mensagem aqui, ó, olha aqui, Felipe, o cara mandou aqui, ó, Vicari, sou seu fã. Mais um, né? Mais um. Só mais um. Eu também sou seu fã, sabia? Imagina. O Tchê perguntou aí qual shampoo você usa, Vicari. Por quê? O Tchê não tem cabelo. Aliás, o Luiz tá bravo porque o Tchê pegou a camisa e ó... Vazou? Vazou com a camisa do Luiz. Onde é que tá o Tchê? Aqui, ó. Ô, Tchê, volta lá, meu moleque tá desesperado com a camisa. Alô na praga. Ficou bonita mesmo. Quem não viu, vem cá, ó. Tá sem número ainda, né? Não, tá com número sim. Ô, Vicari, antes de... Fala, Bruno. Não, antes de falar do Andréas, depois só fazer uma rápida atualização da situação clínica do André. Eu não tenho informações muito ainda sobre o Breno Bidon, que também tem um probleminha ali na coxa, mas tenho informações sobre o André. O Corinthians anunciou ontem, né, não custa lembrar, vou ler aqui, uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Ele já teve essa lesão recentemente e ficou 1 mês parado. Só que conversando com uma pessoa do André, próxima ao André, no começo de hoje, na manhã de hoje, me explicaram que não é tão grave como foi a anterior e que o André vai parar no máximo 10 dias, podendo antecipar então esse retorno. Então eu colocaria aí entre 7 a 10 dias o tempo de pausa do André por conta dessa lesão. Pelas minhas contas, ele, ao que tudo indica, perde o jogo contra o Atlético Paranaense dia 19, podendo estar à disposição, depende da recuperação dele, mas é quase certo, praticamente certo, o André de volta contra o Cruzeiro dia 25, ou seja, para resumir aqui e passar a bola para vocês, essa nova lesão do André não vai tirá-lo do campo por mais de 10 dias, é uma preocupação a menos para o torcedor do Corinthians e para o Dorival Júnior, um jogador tão importante aí nos últimos jogos. Pra gente encerrar esse bloco do Timão, porque o Bruno Andrade tem informação do Andreas, já batemos 1.500 likes? Já, faz tempo. Ah, então tá bom. Faz tempo. Informação... Não, 2.000, se tiver o 2.000 é o jet ski, hein? Só se tiver um jet ski dentro do estúdio. Não, vai ter a Melody. Tá, nossa, que isso? Ela tá na ESPN? Fala, dá informação. Cara louco, pô. Ó, informação do André Hernan, Corinthians encaminhou o empréstimo do zagueiro Kaká ao Vitória. Ó, o Kaká que ia pro Torino? Não, esse aí era o John Pedro Choca. Ah, esse era o Choca, é verdade, desculpa. Não, faz parte. Não, ele ia pro Atlético Paranaense. Isso, o Atlético queria a contratação, tava nessa disputa aí, mas o Kaká deve ser emprestado até o final do ano ao Vitória. Informação do André Hernan tava apurando aqui também. Então o Corinthians se livra de um jogador que estava fora dos planos do Dorival. E ainda tá de olho em um zagueiro no mercado. Vamos ver se vai movimentar nesse sentido. Bruno Vicari. Coringão, hein, Vessa? 2-0, acabou a maldição, o Martínez já vai embora. Tudo em paz. O Corinthians tava uma zica aí com o Red Bull, 2 vitórias nos últimos 11 jogos, mas ontem jogou bem. Hoje foi uma vitória segura, assim, de maneira geral. Construiu ela do começo ao final. Não entendi muito bem o Mancini fazendo uma linha alta ali, seus zagueiros quase no meio de campo. Estranhei bem ali, tentando fazer um jogo que nem é muito a cara dele.
E no final, o Corinthians jogou melhor, vários jogadores tiveram um nível bem bacana, assim. O Matheus Bidu vem jogando muito bem. Aliás, o mérito do Abel absurdo no derby, cortando o Bidu e linha de passe do Bidu o tempo inteiro. A zaga, o sistema defensivo, de maneira geral, muito bem. Quem entrou muito bem. O Alan estreou e entrou bem no segundo tempo. O Charles entrou e entrou bem. O Yuri, um pouquinho mais de capricho, até no cuidado ali do impedimento, nessa linha alta do Red Bull, teria feito gols. O Memphis e eles jogaram bem, buscando, abrindo espaços. E o Garro jogou bem. E aí tem um detalhe muito interessante. O Garro jogou bem, ele tinha jogado bem contra o Santos, tinha jogado bem contra o Bahia. Sabe o que é a coincidência dos 3 jogos? Os três com o time titular. Então, assim, quando ele vai mal no Capivariano, quando ele vai mal em Rio Claro, porque a companhia dele também não era a mesma, né? Então, me parece que o Corinthians anunciou ontem a lesão muscular do Bidon e um problema no tornozelo do André. Devem ficar parados aí entre 10 e 15 dias. Então, o Garro vai jogar agora, nesse período, tal, com mais vezes, e com o time titular. Então, eu peço essa atenção de todos nós e do torcedor corintiano, porque o Garro, com os titulares, jogou melhor. Não parece coincidência, né, gente? Uma coisa é você estar lá com o Memphis, Yuri, recebendo passe, trocando passe. Outra coisa é estar com o Vitinho, com o Pedro Raul. É outra coisa. Então, a boa notícia, mais uma vez, foi o Garro jogando no nível um pouco maior. Alguém vai falar, mas contra o Palmeiras ele entrou mal. Sim, ele entrou mal. Ele não jogou como titular contra o Palmeiras, com os outros titulares. Então, acho que tem um pouco de diferença. Mas precisava ganhar, né? Precisava pontuar pela primeira vez. Agora tem 50% de aproveitamento, 3 pontos em 6 disputados. Vai jogar naquele pasto lamentável no meio de semana contra o Atlético Paranaense, né? Existem 3 tipos de gramado a partir de agora: o natural, o sintético e o sintético ruim e lamentável, que é o do Atlético Paranaense. Eu acho que o Garro não vai jogar naquele sintético por conta do joelho dele, o Bidon já está fora, enfim, mas isso é papo para depois. Mas era uma vitória muito importante, fundamental, precisava ganhar, e agora ver o que acontece no final de semana. O Corinthians não pode perder em São Bernardo, porque se ele perder, a chance dele ficar fora é grande. Tem 6 times para 3 vagas, 6 times para tomarem 3 vagas dele. Se ele empatar 4 para tomar 3, aí é mais difícil, os 4 tem que ganhar, mas de 6, 3 só vencerem, você já corre um sério risco de ficar fora. Então o Corinthians tem que ao menos pontuar lá em São Bernardo no final de semana. Vessa, São Bernardo e vaga ou Atlético Paranaense? São Bernardo e vaga. Garante a vaguinha. E te digo mais, se no final de semana for um derby e tal, já vai se preparando, hein? É time reserva na Arena da Baixada, hein? Já vou avisando, ainda mais se for clássico no final de semana, dependendo do chaveamento. Cara, estamos em janeiro e o Corinthians já está na pegada como é que eu falo? Que é o trabalho de empreitada, não? Esse jogo aqui, aquele jogo ali. É engraçado, o Vessone é um enfático defensor da fuga aos pontos corridos, conforme Dorival e a instituição Corinthians Paulista. Qualquer coisa que surja na frente, fuja dos pontos corridos. O Dorival deve gostar desse discurso, né? Mas é verdade isso, Vessa. É uma questão que eu levanto para você. Mas não é? O Corinthians não gosta dos pontos corridos. Não é só você que não gosta. O Massa não está me escutando, por isso que eu falei tudo isso. Depois, quando ele voltar a me escutar, eu paro de falar isso. Tá vendo? Fala, Massa. Perfeitamente, mas que sexta-feira de carnaval é melhor não, né? Estamos com você, Vessa. Tá vendo? O corintiano tem essa pegada, vocês não acham? É um pouco isso mesmo. Acho. Não, é isso mesmo. Cada clube é como é, né? Então, faz parte. E detalhe, agora, o clube que eu estou falando é o maior campeão da era dos pontos corridos ao lado do Palmeiras com 4 títulos. Mas é assim que eu penso. O Alan fala que queremos ser campeões. Fala. Não, cara, é isso. É um diagnóstico que eu fiz já. Vocês têm. O Vessa é a expressão do documentário, do eterno, do campeonato pontos corridos é ruim. É um pouco meio que a alma do corintiano, né? Parece que é para isso que o corintiano vive, se alimenta dessas coisas. Né? Então, eu só lamento, porque daria para fazer mais e muito mais, certo?
O Certo. Corinthians tem previsão de gastar 47 milhões de reais por mês esse ano com folha de pagamento. Vamos Tem combinar que não é pouco, certo? 47 milhões de reais e eu ainda multipliquei por 13, tá bom? Porque tem 13º, biriri, buroró. Só Então lembrando, não é uma o valor não é salário só, é todo o que o Não, departamento não, de futebol, futebol. logística, futebol, viagens, Futebol. concentração, enfim. Futebol, a previsão é investir 47 milhões e meio de reais por mês no futebol, certo? E descobri que o clube social do Corinthians custa 99 milhões. Rapaz. Exatamente. Por isso que está sempre prejuízo e o futebol dá sempre lucro, e aí o Corinthians tem que pagar muitas vezes o social. Mas- E só lembrando, gente, não é a peteca que custa a churrasqueira, é porque você ter esportes olímpicos de alto rendimento, o Corinthians está na NBB, o Corinthians disputa a Liga Nacional de Futsal. Você tem que ter time. O Corinthians enquadra, o Corinthians você tem que ter um time forte. Então, para não passar vergonha. Eu não estou falando que isso é certo ou errado, eu só estou dizendo, ao ter que disputar essas modalidades e esses campeonatos, que é a elite do futebol, do futsal ou elite do basquete, você tem que ter um time compatível com o tamanho da sua história, o tamanho da sua camisa. E aí você gasta. Então, quando o Massa fala isso, porque não as pessoas acham que é churrasqueira, não é. É ter a natação, é ter esses esportes olímpicos em alto rendimento com times fortes, com atletas de alto rendimento também, tá? Rodrigo, pelo amor de Deus, cara, dá uma flanela para ele aí. Vem cá, você tem. Tô explicando, 1 milhão. eu não tô falando que tá certo. Aí, não, eu sei, mas peraí, você tem 1 milhão de formas de arrecadar grana para os esportes amadores, né, cara? Pelo amor de Deus, o Corinthians pagar por tá isso, brincadeira nesse lá, momento. não pode arrecadar porque aquele Então, tá Essa olha para agora, cima. talvez regularize, mas está sem para poder tentar a lei de incentivo e tal, o que é uma então, aberração, né? Olha para cima, Vessa. Aqui, ó. É do Sidão que mandou pra gente, não é? É do Sidão. Grande Sidão da Lélia Bela. Galera, e ontem o Corinthians ganhou, e ganhou bonito, do Bragantino na Neoquímica Arena, né? Venceu aí a primeira no Brasileiro. Eram 2 jogos, uma derrota, né, para o Bahia, e agora foi uma vitória para o nosso timão. E galera, o Corinthians aí, né, que tá de olho no mercado da bola ainda, e pessoal, tá de olho na contratação de 2 jogadores que é cria do terrão aqui do Corinthians e já jogaram juntos, né, no Zenit, isso mesmo, os 2 aqui, ó, com a camisa do Zenit. É claro, não estão mais juntos, né, o Malcom tá no Al Hilal, o Claudinho também tá fora do Zenit, salvo eu, ele tá lá no... É um time lá da Arábia, cara, Al Sadd, exatamente, isso mesmo. E o Corinthians tá de olho nessa contratação, na verdade, né, dos 2 aí. 2 jogadores muito bons de bola que eu acho que daria super certo aqui no Corinthians. Vamos ver, né? Não vou nem falar muito porque por enquanto é só especulações. Vamos falar sobre o jogo, né, cara? Que jogo, meus amigos. Vocês acreditavam que o Corinthians conseguiria ganhar, assim, até que de certo modo fácil, né? O Corinthians dominou o Bragantino. O Bragantino teve algumas chances apenas ali chutando de fora da área, né? Um time muito chato, chuta demais. E aí o Hugo conseguiu, né, segurar ali os chutes dos caras, e o Corinthians foi fatal ali na hora do ataque, né? Primeiro tempo perdeu algumas oportunidades, mas no segundo o Corinthians foi superior e certeiro nas finalizações. A primeira de cabeça do Gabriel Paulista no escanteio do Garro, toma de cabeça, gol. E aí o segundo gol foi na reta final, né, numa jogadaça ali do Yuri. O Garro tocou pro Yuri ali dentro da área, o Yuri cortou pra esquerda, bateu de canhota. Cleiton fez uma defesaça, não sei como ele conseguiu. E aí no rebote, o nosso Biduzinho fez o gol. Inclusive, né, galera, depois da partida os torcedores ficaram pedindo ele na seleção. E aí, vocês acham que ele tá merecendo? Eu acho que tá, mas tá chegando Copa do Mundo, né? Então o Dorival não vai... O Ancelotti não vai ficar mais convocando qualquer pessoa. Vai querer convocar somente aqueles que já estão ali quase na lista, né, mano? Então eu acredito que os laterais aí vai ser formado, eu acredito, cara. Um que eu acho que já é garantido na Copa é o Carlos Augusto. E o outro eu não sei, cara. Não sei.
Tinha aquele Caio Henrique, né? Se eu não me engano, que tava sendo convocado. Caio Henrique, eu não sei de onde é, acho que é da Liga Francesa, não lembro. Mas é complicado, eu acho que ele merece, mas o Corinthians a seleção, na verdade, eu acho que não vai convocar não, mano. Tem outras opções aí já um pouco na frente, né? Eu acharia injusto se convocasse o Alexandro. Por mais que tenha experiência, cara, o Bidu tá melhor, vocês concordam? Pra mim o Bidu é o melhor lateral do futebol brasileiro atualmente. Então, não vamos nem ficar debatendo muito, vamos ver na convocação como é que vai ser. É apenas amistoso, vai que o Ancelotti chama o Bidu. Bora ficar na expectativa, né? Comenta aí se você acha que ele tem que ir pra seleção e se você aprova a contratação do Claudinho e do Malcom, galera. Agora eu fico por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.